Que alegria, que satisfação poder novamente entrar no seu lar com mais um culto da família. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos, amigos, famílias reunidas nesta hora para juntos nós podermos aprender a palavra de Deus. Nós sermos alcançados pelo poder da palavra do Senhor, pelos seus maravilhosos conselhos, os seus maravilhosos ensinos, que são inspirados pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor no seu cuidado por nós, o Senhor no seu cuidado pelo seu rebanho, por todos aqueles que precisam da sua ajuda, da sua graça, do seu socorro, o Senhor tem nos dado o seu precioso, querido Espírito Santo para nos ajudar nesses momentos de tamanhas necessidades. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, e que sua mente seja iluminada nesta hora para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Quero começar esse trabalho com uma oração ao Deus da nossa vida, como dizia o salmista: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus da minha vida, ao Deus que por mim tudo executa. Esse é o Deus que nós servimos. Podemos orar? Vamos orar juntos? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez me coloco diante de Ti em oração e Te agradeço mais uma vez por toda a Tua bondade, Senhor, por toda a Tua benevolência manifestada a cada momento em nossas vidas, no dia a dia. Senhor, na nossa caminhada, Tu tens Te manifestado com muito amor. Eu Te agradeço pela Tua proteção, pelo Teu amparo e Te peço, Senhor, continua nos protegendo, continua nos amparando, nos sustentando com as Tuas mãos poderosas. Te peço pelos moradores desta linda cidade de Marabá, te peço pelos moradores das cidades vizinhas que nos assistem também, que sejam abençoadas, que sejam alcançadas pelo Teu grande amor, pela Tua grande misericórdia. Eu te peço, Senhor, por aqueles que estão trabalhando na área da saúde, envolvendo as suas vidas, dedicando as suas vidas para favorecer as pessoas que estão sendo atingidas pelo Covid. Senhor, em nome de Jesus, sobre os médicos, enfermeiros, seja a Tua bênção. Todos aqueles que trabalham na área da saúde, sejam abençoados. Senhor, os seus pacientes que estão no leito, precisando do socorro, eu te peço, estende as Tuas mãos, abençoa, Senhor, e concede a Tua graça e a Tua misericórdia. Senhor, que este programa, como os demais programas que aqui passam, Senhor, de ministração da Tua palavra, seja, Senhor, o instrumento para alcançar muitas vidas que precisam do Teu socorro e do Teu favor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Meus amados, vocês têm tido a oportunidade de, domingo a domingo, a oportunidade de assistir muitos programas abençoados, pastores escalados pelo nosso pastor-presidente, pastor Sales Batista, tem estado aqui pelas manhãs, sempre neste horário, e também à noite. Você tem uma palavra pastoral na segunda-feira, às 19h30, você tem uma palavra pastoral com o nosso pastor Sales Batista, uma palavra vinda da parte de Deus para o rebanho do Senhor aqui nesta cidade. E de terça a sexta, às 22 horas, temos também pastores escalados para ministrarem a palavra do Senhor, de modo que a mesa está realmente recheada de alimentos para as nossas vidas, para as vidas de todos aqueles que anelam por Deus, que querem mais de Deus, tá bom? Coloque na sua agenda esses horários, esteja sempre presente, porque você vai ser abençoado. Certamente você vai crescer na graça, no conhecimento do Senhor, você vai ser fortificado, você vai ser fortalecido pela palavra. A palavra trará mais maturidade a você nos momentos das decisões, nos momentos das aflições, dos problemas, e você vai descobrir, através da palavra, que você tem diante de Deus um sumo sacerdote que, segundo a palavra do Senhor, ele pode se compadecer de cada um de nós, porque ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece as nossas necessidades, e ele, como sumo sacerdote, que foi colocado por Deus para ministrar as bênçãos do Senhor nas nossas vidas,
esse sumo sacerdote, ele está diante de Deus eternamente. Você pode conferir o que estou falando na carta aos Hebreus. Por gentileza, se você está com a sua Bíblia, ou se ainda não pegou a sua Bíblia, eu peço a você, por gentileza, apanhe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 4, o versículo 14 até o 16, nós vamos aprender sobre este sumo sacerdote que Deus tem nomeado para nos favorecer, para estar ministrando as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Hebreus capítulo 4, do versículo 14 em diante, veja o que diz a palavra do Senhor. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confiança. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Veja só, essa palavra que acabei de ler, ela confirma o que eu estava falando, que nós temos um sumo sacerdote. E é importante que você observe que o escritor desta carta, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele afirma que nós temos um grande sumo sacerdote. Não é tão somente um sumo sacerdote, mas um grande sumo sacerdote. Não é no sentido de altura, mas esse grande que ele coloca aqui é no sentido daquilo que ele pode realizar por nós. Ele está mostrando que não há impossibilidades diante desse sumo sacerdote, desde que alguém se chegue a ele com arrependimento, alguém se chegue a ele buscando o socorro, o favor. Nós temos esse grande sumo sacerdote, até porque você já tem ouvido aqui nesses programas, nas pregações, Paulo, no capítulo 2 da sua carta aos Filipenses, ele diz que Deus deu a Jesus Cristo, que é o nosso grande sumo sacerdote, Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome. Por isso que ele diz que nós temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Esse Jesus, ele não está como os demais sumos sacerdotes da antiguidade, que eram homens levantados por Deus, você sabe disto, já no tempo da lei, quando Moisés recebeu da parte de Deus as leis para orientar o seu povo, para orientar a Israel, Deus constituiu a homens e os colocou como sumos sacerdotes, como sacerdotes para estarem ministrando a favor dos homens. Eu creio que você ainda está com a sua Bíblia aberta, então veja em Hebreus capítulo 5, veja o que o autor fala da atividade ou do ofício do sumo sacerdote. No capítulo 5, o versículo 1 em diante diz assim: porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens, nas coisas que dizem respeito a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta causa, deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Veja que nesta palavra, ou nesse texto, já dá para você entender o ofício do sumo sacerdote. Homens tirados, escolhidos dentre os demais homens, homens que buscavam a Deus, homens que se dedicavam, claro, que tinham uma vida espiritual, uma vida moral íntegra diante dos homens, diante de Deus. Eles eram tão constituídos, mas a favor de quem? Das suas famílias,
Deles mesmo, não. Segundo a palavra, eles eram tirados dentre os homens e constituídos a favor dos homens, naquilo que diz respeito a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Então, na antiguidade, eles ofereciam as ovelhas, os cordeiros, os bois, enfim, os animais eram levados para o holocausto em favor dos homens, para tão somente cobrir. Os animais não tinham a capacidade, o sangue dos animais não tinha a capacidade de limpar o homem do pecado, mas apenas cobria para que a ira do Senhor não viesse sobre eles. Os homens levavam então os animais eram oferecidos em holocausto em favor dos pecadores, em favor dos ignorantes, como diz a palavra do Senhor, em favor dos errados. Este sumo sacerdote, ele deveria se compadecer. Os sumos sacerdotes aqui da terra, constituídos, eles deveriam se compadecer com muito amor, com muita ternura, dos ignorantes e errados. Os ignorantes e errados não eram para serem desprezados, jogados de lado, em hipótese alguma. Pela palavra do Senhor, os sumos sacerdotes deveriam compadecer-se, suportá-los, oferecer sacrifícios por eles, interceder diante de Deus por suas vidas. Até porque, segundo a palavra, eles mesmos, os sumos sacerdotes, eram homens que estavam rodeados de fraqueza, o que diz a palavra no versículo 4. Aliás, no versículo 2 ele diz, pois também ele mesmo, o sumo sacerdote, estava rodeado de fraquezas. Em razão dele estar rodeado de fraquezas, ele deveria então oferecer sacrifícios pelos pecadores, mas deveria oferecer sacrifícios por si mesmo. Só que agora, na dispensação da graça, diz Paulo, vindo à plenitude dos tempos, quando tudo estava pronto para a vinda do Salvador, para a vinda do Filho de Deus, para o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre os homens, vem então Jesus Cristo. E você é conhecedor da história de Jesus. Você sabe de tudo que Jesus realizou na terra. Como Jesus demonstrou a compaixão, a misericórdia e o amor para todos aqueles que o buscavam. A grande diferença é que os homens constituídos na lei, constituídos por Moisés, orientados por Deus, eram homens cheios de pecados, de fraquezas, que continuamente deveriam oferecer sacrifícios pelas suas vidas e pelas vidas dos pecadores. Mas agora vem Jesus, o grande sumo sacerdote, grande porque o pecado não teve poder sobre a sua vida, grande porque os demônios não tiveram poder sobre a sua vida, as enfermidades não tiveram poder sobre a sua vida, grande porque ele era compassivo, cheio de compaixão, cheio de misericórdia. Jesus, ele revelou aos homens aquilo que Deus é. As pessoas têm uma ideia errada do nosso Deus. Em geral, as pessoas têm a ideia de um Deus irado, de um Deus que está cheio de cólera. Isso não existe. Quando a palavra se expressa com relação à ira de Deus, é Deus executando a sua justiça em razão do pecado. O homem peca demasiadamente, em excesso, ele ultrapassa os limites. Você pode perguntar, mas pastor, existe limite para esse pecado? Em hipótese alguma, não existe. Mas Deus tem um limite da sua longanimidade, dele poder suportar tudo aquilo que o homem faz. Mas quando chega no limite que transborda, Deus tem que se manifestar a sua justiça. Deus não está atrás do homem para puni-lo, para exterminá-lo. Pelo contrário, o amor de Deus está sendo manifestado a todo momento. Foi isso que foi revelado através do Senhor Jesus. Jesus então vem e o escritor aos Hebreus, ele afirma que Jesus é a imagem exata de Deus. Deus se fez carne através do seu Filho Jesus. E aquilo que Deus é, Ele o manifestou através de Jesus Cristo, na sua bondade, na sua compaixão, para com todos aqueles que o buscavam,
todos aqueles que procuravam tocar em suas vestes, independente até mesmo de aceitá-lo ou não. Vejam aí o grande amor do Senhor, veja só a grandeza deste sumo sacerdote. Muitas das pessoas que tocaram em suas vestes não o reconheceram como Senhor. Eu posso trazer à vossa lembrança os 10 leprosos que, ao avistarem o Senhor Jesus, clamaram por misericórdia, pediram ao Senhor compaixão, 10 leprosos. E Jesus, então, liberou a palavra dizendo: ide e apresentai-vos ao sumo sacerdote. No caminho, os 10 leprosos perceberam que estavam limpos. Um dos leprosos voltou para onde estava Jesus. Ele voltou, se prostrou, adorou ao Senhor Jesus, e Jesus fez a grande pergunta: não eram 10? Onde estão os 9? Somente aquele homem tinha voltado. Jesus então liberou para ele a palavra da salvação, porque ele reconheceu em Cristo não somente aquele que cura, mas aquele que resgata, aquele que redime, aquele que limpa de todo o pecado, que liberta e que tem o poder para transformar o homem em uma nova criatura. Esse é o grande sumo sacerdote que estou falando. Ele libera o seu poder, ele libera a sua misericórdia a todos, independente de serem crentes ou não, independente de reconhecê-lo como Salvador ou não, como sumo sacerdote. Se alguém clama, se alguém crê, se alguém invoca, Jesus atende. Quanto à salvação, é diferente. Quanto à salvação, a palavra diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Para as bênçãos do dia a dia, o Senhor está liberando como um Deus amoroso, um Deus sublime. Ele está liberando as suas bênçãos, as bênçãos materiais, a cura divina, enfim, aquilo que o homem precisa. Mas quando se volta para a salvação, para a libertação, para o resgate, é necessário que o homem reconheça que Jesus, somente Ele, é o grande sumo sacerdote que penetrou nos céus depois da sua grande vitória na cruz do Calvário, a sua morte, a sua ressurreição. Ao terceiro dia, Jesus agora está diante do Pai, e o autor diz: diante disso que nós estamos aprendendo, ele diz: retenhamos firmemente a nossa confiança. Agora há uma confiança, há uma esperança, há uma certeza, há uma convicção de que temos o grande sumo sacerdote. E somente esse grande sumo sacerdote pode salvar a tua vida, pode te libertar, pode te redimir e pode te purificar de todos os teus pecados. Mas vejam o que o autor continua dizendo. O versículo 15 ele diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Pode até ser que nesta vida você tenha se decepcionado com alguém, com algum líder, independente de denominações. Talvez você algum dia no passado servia ao Senhor, estava juntamente com algum rebanho, servindo e louvando ao Senhor, e se decepcionou porque alguém não se compadeceu, porque alguém não estendeu as mãos, porque alguém não te ajudou. Mas isso não é motivo para abandonarmos a Deus. Isso não é motivo para abandonarmos ao Senhor Jesus, porque a palavra diz o seguinte: nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele está querendo dizer o seguinte, que na realidade nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. Paulo, na sua carta aos Romanos, ele traz uma revelação para nós com relação ao Espírito Santo. Ele diz que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, porque nós não sabemos pedir como convém. Por isso, o Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis diante do Senhor, porque nós não sabemos como pedir. Então, nesse momento de fragilidade, nós temos o Espírito Santo nos ajudando, cooperando conosco. Então, veja como o amor de Deus é imenso, como o plano da salvação é muito abrangente.
Nós temos Deus que nos ama, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Nós temos Jesus como grande sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Um sumo sacerdote que em tudo foi tentado, mas não cedeu ao pecado. Por isso, ele nos entende muito bem, ele nos compreende porque ele viveu como homem. Foi tentado, mas não pecou. Por isso, ele nos entende muito bem. E temos o Espírito Santo também que coopera conosco, que nos ajuda nos momentos das nossas fragilidades. Diante de tudo isso, o escritor aos Hebreus, no capítulo 2, se você quiser acompanhar, você pode acompanhar. No capítulo 2, o versículo 1, ele diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. No versículo 3 ele diz assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Veja só que mais uma vez o escritor está usando esta expressão de grandeza, tão grande salvação. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Veja só como o plano da salvação é glorioso. Começou pelo Senhor Jesus, foi anunciada por aqueles que estavam juntos com Jesus Cristo. Aí diz a palavra, Deus está nesse plano testificando tudo que está sendo pregado, tudo que está sendo falado, através de sinais, milagres, maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. O Espírito Santo também em ação. Está então o Pai, o Filho e o Espírito Santo operando esta tão grande salvação. Como então escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como escaparemos nós, se não atentarmos para este grande sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus Cristo? Eu posso trazer um exemplo dessa compaixão do Senhor, segundo diz o escritor da carta aos Hebreus. Eu posso trazer um exemplo da mulher adúltera que foi levada perante o Senhor Jesus. Mas antes de falar sobre ela, atente para o versículo 16 do capítulo 4 da Epístola aos Hebreus. Ele diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Veja só, cheguemos com confiança. Veja o que o autor está dizendo, cheguemos com confiança, para que possamos alcançar misericórdia, achar graça, e a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, estamos diante do trono da graça. Quando eu falo isso, eu me lembro muito do hino que era cantado pela Missão Mulher, o grupo Missão Mulher. Aquele hino que diz, estamos diante do trono, diante do trono. É um hino muito belo, muito magnífico. Quando eu via milhares de irmãs louvando ao Senhor e dizendo, estamos diante do trono, diante do trono. É verdade. Nós estamos diante do trono da graça. O trono da graça está à nossa disposição. Não precisamos marcar horário ou ver se há uma vaga na agenda desse grande sumo sacerdote. Há espaço para todos. Em qualquer momento, ele ouve a todos, ele atende a todos. Então vejam, uma mulher foi apanhada no ato do adultério, em flagrante. Os seus algozes, homens sem compaixão, homens pecadores, homens destituídos da glória de Deus, achando que eram bons diante do Senhor, tomaram aquela mulher e, ao invés de apedrejá-la, como eles seguiam a lei, e pela lei aquela mulher deveria ser apedrejada, eles então levaram ao Senhor Jesus. Eles queriam apanhar Jesus em um momento de falha para acusá-lo. Quando eles levam aquela mulher, eles não sabiam
que eles estavam levando aquela mulher diante do grande sumo sacerdote, que era Jesus. Levaram-na sem saber que ali estava o grande sumo sacerdote, que ali estava aquele que está assentado no trono da graça. Quando eles então se aproximaram de Jesus, eles disseram: Senhor, essa mulher foi apanhada em adultério, no ato do adultério. E a lei diz que ela deve ser apedrejada. Mas tu, o que dizes? A palavra nos mostra, está no Evangelho de João, você pode ler, você pode até verificar. Eu vou dizer para você aqui o capítulo, para que você depois possa também fazer uso. No capítulo 8 do Evangelho segundo João. Eles então levaram e disseram para Jesus: Tu, pois, que dizes? A palavra do Senhor afirma no versículo 6 que isso diziam eles, tentando-o para que tivessem do que o acusar. Eles queriam acusar Jesus. Eles queriam apanhar Jesus em um erro, mas veja, do trono da graça sai a justiça de Deus. E a justiça de Deus é infalível, não há falhas. Não há fragilidade na justiça de Deus. É uma justiça eterna. E nós somos bem-aventurados porque a justiça eterna de Deus nos alcançou. E hoje nós somos justificados e temos paz com Deus e a paz de Deus no nosso coração. Eles tentando, a palavra diz que Jesus inclinou-se e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistiam: o que é que tu dizes? Não vais falar algo a respeito disso? Jesus então endireitou-se, levantou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando eles ouviram a sentença que saiu daquele que é o grande sumo sacerdote, daquele que realmente se compadece dos ignorantes e errados, e aqui eu abro um parênteses para dizer, quando ele se compadece dos ignorantes e errados, não é para que eles continuem na prática do erro. Pelo contrário, ele se compadece, oferecendo-lhes o perdão, oferecendo-lhes uma nova vida, um novo caminho a ser seguido. Se a pessoa aceita, será bem-aventurado. Se não, continuará, infelizmente, sofrendo as consequências dos seus erros. Essa é a colocação que eu quero fazer, tá bom? Então, ele se compadece dos ignorantes e errados. Quando eles ouviram que Jesus falou, a palavra diz que, com certeza, fizeram aquele autoexame e viram que não tinham condições, não tinham moral, não tinham a capacidade de estarem acusando aquela mulher, porque eles estavam cheios de fraquezas. O grande problema é que eles, fazendo esse autoexame, perceberam que eram pecadores, se retiraram. Vejam só, todos, a palavra diz, a começar pelos mais velhos até os últimos, se retiraram. Eles estavam diante de um grande sumo sacerdote, mas não quiseram se arrepender, não quiseram se humilhar diante daquele grande sumo sacerdote. Reconheceram o erro, o pecado, mas se retiraram. Permaneceu tão somente a vítima, a mulher acusada, estava ali. Ela podia também aproveitar o momento, já que ninguém me apedrejou, ela poderia correr, poderia fugir, poderia se esconder, desaparecer. No entanto, ela permaneceu. Versículo 10 diz assim: endireitando-se Jesus e não vendo ninguém, mas tão somente aquela mulher, disse aquela mulher: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. Veja isso aqui como é interessante. Todos se retiraram, não reconheceram o grande sumo sacerdote, não puderam ver, porque estavam cegos espiritualmente,
que ali estava aquele que está sentado no trono da graça, retiraram-se, mas aquela mulher, quando Jesus faz a pergunta, onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou? Veja a confissão daquela mulher. Ela diz, ninguém, Senhor. Ela reconhece naquele momento Jesus como grande sumo sacerdote, alguém misericordioso, compassivo, e diante dessa confissão Jesus lhe disse, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Esse é o grande sumo sacerdote. O grande sumo sacerdote que estou explicando para vocês sobre ele. E eu quero concluir esta palavra lendo novamente o versículo 16 do capítulo 4 aos Hebreus. E eu encerro esta mensagem. Diz a palavra, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia, achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Esse é o nosso grande sumo sacerdote. Um grande sumo sacerdote que trouxe melhores promessas, uma melhor aliança, um melhor conserto. Tudo é melhor nessa nova dispensação, que é a dispensação da graça, que Deus nos oferece gratuitamente, bastando tão somente que o homem reconheça que é um pecador e que precisa de um grande sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se você compreendeu a palavra, se você foi tocado pelo Espírito Santo do Senhor e deseja nesta hora ter uma experiência com esse grande sumo sacerdote, faça como essa mulher que foi levada perante Jesus. Reconheça que Ele é Senhor. Reconheça que Ele é um grande sumo sacerdote. Reconheça que Ele é o Filho de Deus. Reconheça que Ele está sentado no trono da graça. Reconheça que você pode chegar com confiança diante do trono da graça, sem nenhum pavor, sem nenhum receio, sem nenhuma dúvida. Reconheça que você pode encontrar naquele que está sentado no trono da graça misericórdia, graça e pode ser ajudado em tempo oportuno. E quem sabe, este é o tempo oportuno. Esse momento que você está ouvindo é o tempo oportuno de Deus para a sua vida. Então diz o Espírito de Deus, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se você quer confessar Jesus como Senhor da sua vida, você pode fazer aí onde você está, no seu quarto, na sua sala, não sei onde você está nesta hora, e você que está desviado, qual a razão disto? Que mal te fez esse grande sumo sacerdote? Ele só te fez bem, ele só te faz bem. Vamos então orar, agradecendo a Deus e pedindo a Deus a misericórdia, a graça e o favor do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço por esse momento pregando a tua palavra, Senhor. É uma dádiva do Senhor. É uma graça do Senhor, nós, homens, podermos estar ministrando, ensinando a tua palavra, aprendendo de ti e transmitindo, Senhor, aos nossos irmãos, aos nossos amigos, os ensinos da tua palavra. Eu te peço nesta hora, por todas as pessoas que estão ouvindo esta mensagem, aqueles que reconheceram os seus erros, os seus pecados, as suas necessidades, e agora se apresentam diante de ti, o grande sumo sacerdote, que está sentado no trono da graça, pedindo misericórdia. Ah, Senhor, eu sei pela tua palavra que já está sendo liberada a misericórdia, o perdão, a graça de Deus para as suas vidas, a purificação dos seus pecados. Isso eu sei. Aquele que está desviado, que agora reconhece que foi um erro sair da tua presença, foi um erro sair de diante do grande sumo sacerdote, e agora estão diante de ti, pedindo, Senhor, perdão dos pecados. Ó Senhor, foi para isso que Jesus veio, para nos reconciliar contigo, que eles sejam agora reconciliados através do amor de Jesus Cristo, do sacrifício de Cristo, e sejam abençoados. Senhor, eu te peço por todos os moradores dessas cidades e das cidades vizinhas, as tuas bênçãos os alcance, protegendo neste momento de um mal tão grande que tem vindo sobre a humanidade. Te peço, protege-nos, ó Deus, protege nossas famílias, poupa-nos da morte.
Senhor, poupa os moradores da terra, Senhor. Usa de misericórdia e bondade. Concede que eles reconheçam os seus erros e se voltem para Ti de todo o coração, pois é tão somente que Tu espera de nós, seres humanos, que nos voltemos para Ti de todo o coração, porque o Teu jugo é suave, o Teu fardo é leve, e o Teu amor não nos causa dores. Não, Senhor, o Teu amor nos traz alegria e paz, pois é o que nós vivemos, vivenciamos todos os dias em nossa vida, o Teu amor, a Tua paz e a Tua alegria. Senhor, eu Te agradeço por tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família e você esteja sempre pronto para aprender a palavra de Deus, tá certo? Deus vos abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém.